Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um SBN. Eu sou Vinícius Prado e, como sempre, Guilherme Vendramin está aqui comigo. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Vivi? E aí, meus ouvintes? Então, mais um SBN começando para vocês e mais um SBN muito especial. Hoje temos mais um convidado. A gente pegou essa mania de convidado e eu tô trazendo uma pessoa que eu conheço faz pouco tempo, faz uns 20 anos aí, e direto da Irlanda, trouxe Matheus Croco para falar com a gente. Seja bem-vindo, Matheus, tudo bem? Tudo jóia, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, para vocês também. Primeiramente, eu quero agradecer assim, o convite, adorei a ideia. Vai ser um grande prazer a gente poder falar um pouquinho sobre essas questões que estão tão atual. Então, obrigado, Gui, obrigado, Vini, pelo convite, e vamos que vamos. Matheus, então, Sim. Por que a gente te trouxe? Por que você está aqui? Por que a gente resolveu te convidar? Primeira pergunta, o que é o veganismo? Caraca, olha, como o Vini já comentou, né, nós nos conhecemos há muito tempo, né, e assim, ninguém nasce vegano. E eu tô nessa do veganismo e muita gente, né, tem essa confusão, mas o que é isso? Você nasce vegano? Você é uma pessoa? O que é? O veganismo, na verdade, ele foi ali cunhado lá na Inglaterra, em 1944, né, que resumidamente falava assim, que é um modo que buscava, um modo de vida, né, que busca, na verdade, eliminar toda e qualquer forma de exploração animal. Ponto. É isso que é o veganismo. Ele visa eliminar a exploração dos animais. Porém, contudo, entretanto, lá em 1944 e hoje, a gente tem uma diferença muito grande de dinâmica de mercado, né? Nós temos aí outras vertentes que naquela época não tinha. Então o veganismo hoje, ele também sofreu essa dinâmica. Porque o que antes era entendido como exploração animal, ponto, né? Hoje se entende algo muito mais inclusivo. Né? Não é só do animal não humano, mas também do animal humano. Por exemplo, ninguém quer viver num mundo onde, sei lá, o cachorro, a vaquinha, o porquinho não é maltratado, mas existem pessoas trabalhando em situações análogas à escravidão. Entendeu? Não faz muito sentido. Então, assim, o veganismo, o que é o veganismo? O veganismo é um modo de vida que se busca eliminar qualquer forma, né, ali de exploração animal na medida do possível e do praticável. Por que na medida do possível e do praticável? Porque nós vivemos numa sociedade que não é vegana e que cresceu ali amarrada à exploração dos animais. Então existem coisas que a gente não consegue, o carro, o petróleo, ele não consegue ainda, mas nem por isso a gente não deixa de buscar soluções para cortar essas amarras uma a uma. O Matheus, eu acho que uma das perguntas, além do que é veganismo, uma das perguntas que você mais ouve, quando que você teve o start, cara? Assim, quero ter esse estilo de vida e buscar isso e entrar nessa. Olha, é interessante essa história, cara, porque assim, eu cresci na chácara, na fazenda, no sítio. Eu e o Vini fomos parceiros de charrete, fomos pra Pirapora, não fomos, Vini? Com certeza. Montava cavalo, matava galinha. E eu tinha essa vida do campo que hoje é dita, né? Vida do campo, enfim, só para ilustrar, né? Não que o campo necessariamente seja desse jeito. Mas aí um dia eu consegui um espacinho numa TV local, né, de um programa de TV, um quadro de exatamente 4 minutos para fazer matéria sobre meio ambiente. Eu já tinha começado a faculdade de biologia. Eu falei, poxa, tem um santuário em São Paulo que mexe com leão. Eu vou tentar ir lá gravar com os caras. E eu acabei conseguindo ir ao Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos. Eu fui lá e mesmo sabendo de tudo que acontece para que a carne chegue no meu prato, lá nesse santuário gravando, e eles me convidaram para ficar uns dias lá, né, essa realidade de olha as consequências da sua escolha na prática foi que me deu um start. Sabe, eu comecei a enxergar tudo que eu já enxergava, porém com uma outra perspectiva. Então eu voltei para casa e falei, nossa mãe, ferrou aqui. Eu não consigo mais olhar para a carne sem pensar em tudo aquilo que eu vivi sendo voluntário durante 3 dias no santuário. E foi aí que me deu esse clique, sabe? A transição da vida carnívora para a vida vegana é complicada? É difícil? Então, o que a gente é muito não é moldado, mas a gente é muito conduzido a pensar que a nossa base nutricional é a carne, que se tirar a carne do prato, fudeu, não tem mais nada que comer. É interessante que quando a gente vai no supermercado, né, as pessoas
perguntam para mim, pô, Croco, tem muita comida vegana fácil aí onde você mora? Aí eu paro e penso, caramba, hortifruti como no Brasil não existe. Então, assim, até a nossa própria visão, ela é ali, né, conduzida a não enxergar o que é a comida. Então, quando eu falei, não, eu não quero mais, eu preciso parar com isso aqui. As carnes foi de imediato. Eu falei, não quero mais, eu não consigo mais comer. Depois de tudo aquilo que eu vi, os documentários que eu assisti, lá nesse santuário, você passa como se fosse não um ritual, mas fala, você vai ficar aqui, o nosso trabalho é feito por causa disso, disso e disso. Então, assim, eu falei, eu não quero mais. O que eu demorei alguns meses foi a questão do leite, queijos e derivados, né? Ovo. Por quê? Não só porque o queijo vicia, né? Tem ali uma substância que vicia, mas também que esses ingredientes eles são colocados em coisas que a gente não faz ideia. Você vai comer uma bolacha, tem lá soro do leite na bolacha. Você vai tomar um guaraná, aquele guaraná de açaí, acho que tinha coxinilha. Você fala, cacete, por que estão colocando esse negócio aí, né? Então, assim, minha transição, eu falo, ela não foi fácil, falar, facinho. Não, ela teve meus percalços, mas ela foi contínua. Então, eu acho que o importante das pessoas que estão, né, se jogando para entender, se eu falo se jogar, que é uma entrega mesmo, assim, para entender como funciona essas escolhas, é realmente continuar. Não fazer, o meu objetivo é esse, amanhã eu penso no seguinte, amanhã eu penso... Não, faça, seja fluido o movimento que vai doer menos, sabe? Qual é a diferença do veganismo e do vegetarianismo? Então, na verdade, não deveria né, ter diferença. Assim, vamos lá. O vegetarianismo, ele vai vegetal, pessoas que comem somente vegetais. Veganismo é aquela pessoa que não é só o prato que importa, não é só aquilo que ele coloca na comida, é aquilo que ele usa, são as pautas que ele defende, são os eventos que ele vai. Então, assim, hoje, vamos lá, ambos deveriam alimentar de vegetais. Eu falo ambos porque existem vegetarianos que comem peixe. Enfim, né? Por mais que isso é muito esquisito, é algo que se tornou real. As pessoas falam, você é vegetariano? Então você come ovo. Então se popularizou esse tipo de conceito na minha visão errônea, né? Na verdade porque vegetarianismo é só vegetal. Então vamos pôr assim, que o vegetariano ele foca na alimentação. Enquanto o vegano, ele vai além do prato, né? Vai além do que eu vou comer. Ô Matheus, como que é a sua abordagem, cara, com uma pessoa que não é vegana, que ainda tá nasceu, né? A gente, igual você falou, a gente nasce já induzido, né? Enfim, como que seria a sua abordagem? Como que é a sua abordagem com essa pessoa? Então, isso é muito doido, porque como eu tenho esse passado, que todo mundo tem do sítio, um passado que fez estágio em zoológico, que fez estágio em aquário. Então, às vezes, a gente tem mesmo essa visão de que a pessoa nasceu vegana, ela não sabe do que ela está falando. A pessoa faz isso, porque você não conhece o mundo do rodeio, do zoológico, você não conhece, não é bem assim. Como eu já tive, não só eu, acho que a maioria dos veganos não nasceram veganos, a minha abordagem é sempre mostrar que nós temos uma afinidade. Porque eu acho que isso que aproxima o diálogo. Eu não sou diferente da pessoa por ser melhor ou pior. Não, nós temos uma afinidade. Nós temos uma opção de escolha. Então, a minha abordagem é sempre dessa, é mostrar que nós temos uma afinidade, que, olha, não existe esse patamar dessa diferença entre você e eu, sabe? Nossa, não existe. Nós somos semelhantes porque nós temos um poder de escolha dentro das nossas realidades, e aqui eu não vou julgar a realidade alheia, porque existem realidades e realidades, mas dentro da nossa realidade nós temos o poder de escolha. Então a abordagem é, por que não quando a gente pode fazer uma escolha mais consciente, fazer uma escolha que visa aí alcançar uma sociedade que tanto a gente defende, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária e sem a opressão que hoje a gente vê, não, que hoje a gente vê com mais facilidade, porque está tudo sendo filmado, né? Uhum. Essa questão do veganismo me leva a pensar numa coisa. A gente não pode julgar nenhuma cultura, uma situação que a pessoa se vive. Mas digamos que a gente vivesse no mundo vegano, hipoteticamente. A gente não teria o Covid hoje.
Cara, é um pensamento muito interessante, viu? Existe até uma brincadeira que alguns grupos aqui estão fazendo, que é aquele adesivo com tofu nunca causou pandemia. Nós temos, assim, o relatório da ONU, por exemplo, da OMS, ela alerta que 70% das novas pandemias, das novas doenças que vão aparecer, elas são de cunho animal. Então, assim, esse desastre ambiental, esse desequilíbrio ambiental, essas novas doenças, essas pandemias, né, problemas de saúde, elas têm sim um cunho, elas têm ligação direta com a exploração dos animais. Mas aí eu volto no começo do nosso bater-papo. Porém, eu não quero viver num mundo vegano, onde a gente foca-se somente, olha, não temos os animais, a gente não vai ter mais a pandemia, mas nós vamos ter ali violência policial, mas nós vamos ter ali qualquer tipo de outra opressão. Por isso que eu acredito que hoje o veganismo, ele tem sim, existem segmentos, como qualquer outro movimento, existem, né, debates, discussões dentro dos próprios movimentos, e o veganismo não difere disso, mas existe sim a galera que pensa mais nessa questão de, olha, não, animal, os humanos a gente vê depois. Eu acredito que o veganismo ele tem que ser um pouco mais abrangente, não que ele não seja, mas existem algumas visões que enxergam de um outro modo por conta disso, porque senão a gente pode ter sim um mundo sem pandemia, entre aspas, sem pandemia, mas nós temos, sei lá, o estresse do trabalho que também causa mal-estar aos seres humanos. Então, assim, e os seres humanos estressados descontam no animal. E vira um ciclo maluco, sabe? É interessante você falar isso, porque eu conheço outras pessoas veganas também, e eu já percebi também que existe essa ramificação dentro do próprio veganismo. Igual você falou, tem gente que, assim, ela tá mais focada assim, na questão do animal mesmo, e tem pessoas iguais a você que é focado não só no animal, mas também na sociedade, né? Porque tudo, é igual você bem falou, tudo gira, né? É uma roda que gira. Se a gente está em harmonia, automaticamente tudo vai estar em harmonia, né? E existe realmente, e entre essas visões diferentes, existe um embate além do debate? Vamos por assim, eu evito entrar nas brigas que existem. Lógico que existe um embate. Eu acredito que até mesmo para uma discussão sadia deve existir o embate de ideias, deve existir não só a cordialidade, mas a gente não tem como a gente ser imparcial. Às vezes, né, o sangue ferve um pouco, mas isso faz parte do diálogo, faz parte da construção. Então, assim, ambas visões têm esse norte como o fim da exploração animal. Então, focando-se nisso, a gente puxa a cordinha para o mesmo lado. Foca-se no fim da opressão. Porém, existe sim uma visão que foca-se muito mais na questão dos animais, e aqui eu não descredibilizo-a ou coloco ela para baixo ou ela para cima, de forma alguma, enquanto existe uma outra vertente que tenta ser mais inclusiva. Porque existe a narrativa, a seguinte narrativa: olha, o veganismo é um dos únicos movimentos que é pelos animais. É isso. Você quer colocar mais coisas nele, você vai acabar tirando o único movimento que os animais possuem. Entendeu? Então existe essa narrativa. E, na verdade, ao meu ver, eu não, adicionando as causas, sendo mais inclusivo, eu não tiro o protagonismo. Eu simplesmente somo forças. Porque, né, eu acredito que a libertação dos animais ela passa também pela libertação dos humanos. Como é que eu vou chegar, por exemplo, ô Vini, cara, você tem que parar de criar suas vacas para tirar leite aí. Sua família que morra de fome, mas as vacas não podem mais dar leite para você. Eu vou falar, como assim, mano? Eu não sei. Então, assim, se eu não trabalhar a libertação dos seres humanos, como é que eu posso trabalhar em conjunto a libertação dos animais? Mas liberta as vacas, depois a gente vê o Vini. Será que isso seria eficaz? Será que isso funcionaria de uma forma que não geraria mais conflitos, né? Eu vou segurar uma pergunta que eu queria fazer em relação a isso, mas antes eu queria te fazer uma pergunta assim, bem, bem peculiar e bem delicada. Veganismo tem uma pauta de direita ou de esquerda? Porque, vamos lá, por que dessa pergunta? Aqui no Brasil a gente percebeu que a polarização é uma coisa crescente. Ou você é PT ou você tá com o Bolsonaro. A gente não tem meio termo mais aqui no Brasil. A gente chegou no... O Fla-Flu aqui, né? Aqui é derby. Não tem... Comunista!
você não tem mais o Campeonato Brasileiro, você só tem dois times jogando. Mas tudo bem. E a gente percebe que a galerinha, o cidadão do bem hoje, cristão, é a galera do churrasco, é a galera da bala, é a galera que bandido bom, bandido morto. E do outro lado tem a galera paz e amor, esquerda, bababá, veganismo, ou amor livre. E isso causa um conflito entre a sociedade, né? E eu fico pensando que algumas causas não deveriam ter lado, né? Porque você não manda uma galinha ir votar, por exemplo, né? A galinha não vai votar, o boi não vota. Então não tem por que ter lado, não tem uma pauta, não tem que ter um lado no embate político. Então o veganismo, ele não tem lado. Assim, Vini, o veganismo, ele na sua natureza, ele é um ato político. Comer é um ato político. O que você financia é um ato político. Então o veganismo, ele é um movimento radical e é um movimento político. E é lógico que existem sim veganos de direita, quanto existem veganos de esquerda. Porém, se a gente pegar lá o que é o veganismo, é aquilo que eu falo, tem essa dinâmica de quando foi cunhado o termo para agora, mas durante esse período onde foi cunhado até hoje, é muito nebuloso entrar nesse debate, porque o veganismo é aquilo lá, não é focar em não, né, na medida do possível e do praticável, se sair da exploração dos animais. Então não fala se você tem que ser de esquerda ou se você tem que ser de direita. Né? Não se fala isso. Porém, eu associo muito mais a questão da esquerda pelas pautas sociais. Mas volto a dizer, isso é uma visão minha. Né? O veganismo em si, ele não fala nada sobre isso daí. Não tem essa regra. Fala, olha, existem veganos de direita, existem veganos de esquerda. Isso existem. Mas o veganismo sim é um ato político. Legal, tá vendo? A gente tem que perguntar. Agora eu vou fazer a pergunta que tá até em pauta essa semana, e nas últimas semanas estava mais em pauta. A questão daqueles bichos da Dinamarca, os visões, né? Que foram 5 milhões, 15 milhões mortos, eu não sei exatamente o número, e entra naquela questão que você falou. Primeiro a gente salva os animais e depois a gente vê a população. E nesse caso a gente viu a população e matou os animais. Vamos lá, porque... Foi o contrário, né? Porque na verdade, assim, eu falando como ser humano, eu sempre vou priorizar a vida do humano, né? Aquela história, se tiver num penhasco meu cachorro e minha filha, eu compro o cachorro amanhã. Mas a questão é, a que ponto convém você matar todos esses animais para salvar, teoricamente, porque a gente não sabe como que vai ser o avanço do Covid na Dinamarca, por exemplo, um país mais avançado, primeiro mundo, pode ser que o índice de morte nem aconteça. Mas é uma hipótese, né? Fica em aberto, então eles se precaveram e mataram todos os bichos. Como que é o seu ver em relação a isso? Vamos lá. Primeiro, é muito louco quando a gente se confronta com esses tipos de situações. Como a que você colocou, do cachorro e a sua filha, como o vegano perdido na ilha deserta. Né? O que você vai fazer se você estiver na ilha deserta? Você vai comer o porco que está ali ou você vai morrer de fome? Então, assim, é engraçado, mas é o jeito que o nosso cérebro trabalha. Nós precisamos ter algo palpável para a gente tentar imaginar a realidade. Contudo, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não pautar a realidade numa hipótese muito impossível. Quando as pessoas perguntam, falam, cara, mas e se você estiver numa ilha deserta e só um porco? Você vai... Eu tenho que responder pro cara e falar, mano, o que eu tô fazendo numa ilha deserta com um porco? Eu acho que eu não vou conseguir pegar um porco numa ilha. Mas só eu me explica isso. Me explica isso primeiro. Por favor, Você me explica isso. O que eu fiz nessa vida pra cair no porco com uma ilha deserta? Tem um exemplo muito bom. Por que tem um avião? Por que tem um porco no avião, né? Excelente essa. Por que tem um porco no avião? Sabe? Eu tenho um conteúdo que fala sobre isso, que é a mesma coisa que alguém chegar para você e falar, Vini, temos aqui a sua mãe e a sua tia. Se fosse para um ladrão matar uma das duas, qual você escolhe? Você fala, eu vou escolher a minha tia. A minha tia. Aí a sua tia ouve isso, vai na polícia, presta queixa que você tentou matar ela. Com uma hipótese que não vai acontecer. Então, assim, primeiro, essa questão do... É lógico que nós não estamos tentando colocar o animal no mesmo patamar do ser humano. Não é isso, de forma alguma. E principalmente não se pautar em situações hipotéticas, a realidade que está acontecendo agora. Sobre a questão dos minks, né? Dos furões, vamos falar assim, que acho que a galera vai entender melhor. É um furãozinho, né? Olha que doideira.
né? Descobriram que ele é hospedeiro, né, dali do Covid, e dentro dele sofre uma mutação, né, que é transmissível para o ser humano, e essa nova mutação, ela é mais propícia a sobreviver a medicamentos. Então, assim, olha que louco. Aí que você falou, poxa, mas daí colocaram a população na frente e mataram todos esses animais. Será que vale matar? Mas aí que a gente tem que fazer o trabalho inverso de raciocínio. Se a gente não tivesse esses animais, se a gente não tivesse condenado esses animais, os 17 milhões desses animais que só tem na Dinamarca, e aqui na Irlanda tem um porre também, e já estão vendo algumas medidas para isso. Se a gente não tivesse, a gente não precisaria escolher entre eles os seres humanos, a gente não precisaria matar, e por aí vai. Eles estão sendo enterrados em valas rasas, onde já existem depoimentos que os bisões estão estufando e estão saindo da terra, sabe? Até gerou um caos na Dinamarca anteontem, porque falou, olha só, nós temos furões zumbis. O vírus transformou esses furão em zumbi. E na verdade é ali, né, a putrefação desses animais. Então, eles pararam de matar, eles mataram cerca numa fazenda. Eu sei que tem em torno já de 4 ou 5 milhões já mortos, porém são 17 que está no planejamento para serem mortos. Eles não vão parar com a pele, não vão. Por quê? Nós estamos comprando pele, a gente quer o casaquinho com a pantufinha. Então, enquanto a gente não voltar ao raciocínio e começar a trás para frente, enquanto nós não questionarmos o porquê, mas é que lá nas cavernas a gente precisava a gente não está nas cavernas. Eu tenho um gorro aqui na minha mão que é feito de sintético e aquece pra cacete. Então, se a gente não parar para pensar o que nós estamos financiando e estamos fomentando a existência, esse ciclo ele vai continuar, não só com os furões, mas com todos os outros animais que a gente tem aí como objeto para uso. Um adendo ao seu comentário, seria muito da hora um apocalipse zumbi dessa forma, né? Cara, depois vocês que estão escutando esse podcast, procurem. Teve alguns moradores que realmente falaram, gente, os vírus aqui transformou os bichos em zumbi, estão saindo da cova. A galera teve que falar, olha, não, a gente tá fazendo a cagada de enterrar com cova rasa, e são muitos. Eles começam a estufar e... Nem pra jogar um cal em cima, né? Joga uma pá de cal em cima. Aqui na Irlanda eles estão, no Canadá eles também já estão pensando como que eles vão fazer, né? Porque já teve casos que essa nova mutação foi para os seres humanos. Se não me engano, foram 7 casos na Dinamarca. Ô, Matheus, é claro que a indústria alimentícia não é a única que se beneficia dos animais, né? A gente acabou de falar de pele, tem óleo de peixe e tudo, enfim, são várias indústrias. Mas eu acho que a mais, vamos dizer assim, simbólica seria a alimentícia, né? Principalmente porque se trata de alimentação, né, do ser humano, enfim, tudo mais. Você acha que tem havido uma melhora, por exemplo, há 5 anos atrás, sei lá, aqui em Limeira, no Brasil, você ia no mercado, você não achava nada de um hambúrguer vegano, muito difícil, era muito específico. Hoje em dia, a oferta está maior. Você acha que tem havido mesmo uma melhora nesse sentido? A questão da alimentícia que você falou é exatamente isso, né? Se a gente parar para pensar, mais de 90, se não me engano, acho que é 98, 99% dos animais que são mortos, eles são ali, tá ligado à cadeia alimentícia, né? Tá ligado à cadeia alimentícia, então é muito importante. Por isso que parece que só parece o veganismo, né? Os movimentos de causa animal focam muito nessa questão da alimentação, porque ela é ali, de grande parte, uma das maiores responsáveis pela morte desses animais, né? E a questão da evolução, hoje sim a gente vê aí que o Brasil tem quase 30 milhões de pessoas que se declaram vegetarianos ou veganos. Existe sim um crescimento muito, muito exponencial desse mercado. Você bem ressaltou aí, há 5 anos atrás, realmente você não via muita coisa industrializada dentro dos supermercados. Exato. E é aí que essa questão do veganismo, é aí que o debate do veganismo é importante, né? Porque quando a gente fala de um veganismo popular e acessível, a gente, volta a dizer, quando a gente vai no supermercado e fala, caramba, olha, muito difícil encontrar coisas veganas aqui no supermercado. E eu tô no meio de um hortifruti com legumes, verduras, vegetais, feijão, grãos. Eu vou aqui na Irlanda, eu tenho vontade de chorar. Não aguento, quero deixar um registro aqui. Não aguento mais comer abobrinha, tá bom? Não aguento abobrinha. Eu odeio. Eu gosto de abobrinha.
Aqui é abobrinha e berinjela, porque né, é uma ilha, é fria, mas enfim. Então, é interessante que, olha, como a gente é condicionado a enxergar alimentos de base vegetais como não alimentos. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de vegetais, a gente tem de tudo. Porém, é lógico que é muito bacana você chegar ali numa prateleira e, porra, tem um hamburguinho pronto para você fazer. Eu sou do tempo que a gente congelava no final de semana para comer durante a semana. É importante, é bacana. Porém, com esse crescimento que é fato, existem muitas empresas surgindo e lançando produtos de base vegetal. Junto com esse crescimento, é muito importante que a gente se questione a questão de tornar acessível. Eu não quero um hambúrguer vegetal, eu não quero um lanche vegano, entre aspas, vegano, dentro de uma rede fast food, a mesma rede que tem processo contra assédio sexual, que tem racismo de processo, sabe? Não é esse tipo de vegano. Então, assim, lutar para que a gente... mais produtos veganos na prateleira não necessariamente significa menos animais explorados. E quando eu falo animais, eu estou falando dos animais humanos também. Mas com certeza tem um crescimento assim, é muito notório. Né? Você hoje tem muito mais produtos à disposição. Uma pergunta agora, eu sempre sou advogado do diabo porque eu gosto de causar, tá? Você fala, a gente tem que, vamos lá, numa pauta mais radical do veganismo, nós temos então que combater a exploração dos animais, tem que parar de matar os animais, a gente tem que comer mais vegetais. A gente vai ocupar o mesmo espaço de terra para isso, digamos assim. Por exemplo, soja e tudo mais. Tem plantas e aí que prejudicam o solo, quando o consumo é excessivo, quando é plantado muitas vezes. Qual que é o embate nessa questão? Qual que é o conflito nessa alegação? Por exemplo, o veganismo fala que o consumo de água da produção do gado é muito alta. Todo mundo tem aquela teoria que se todas as vacas do mundo peidassem ao mesmo tempo, acabava com a camada de ozônio. A gente ia explodir o planeta. Então a gente chega nesse ponto. A exploração da Terra, por exemplo, não seria a mesma ou maior? Não sei. Para a gente entender, qual que é a ligação, por exemplo, assim, a galera tem que cada vez mais crescer ser vegana. Tem espaço para suprir essa necessidade? Cara, pergunta de bater palma. Estou batendo palma aqui. É muito louco esse tipo de questionamento, porque, assim, mais de 1/3 de tudo que é colhido de grãos e cereais, eles não vão para alimentar seres humanos, eles vão para alimentar, né, o gado. Lembrando que, segundo o Instituto InfoSoya Center, a cada 100 gramas de proteína vegetal que eu dou para o boi, ele me devolve 7 na carne. Então, eu invisto 100 e ele me devolve 7. Teve um grande estudo que foi feito aqui no Reino Unido, um dos maiores estudos que já se ouviu falar, pegou assim milhares de fazendas, é um estudo muito, muito bom, da Global Catholic Climate Movement, é um estudo fantástico. Eles calcularam que a gente sabe que por mais que nós temos a grande maioria das terras ocupadas em detrimento da criação de animal, no Brasil é mais de 50%, se a gente reduzisse pega tudo que é usado direto ou indiretamente para alimentar animal, se a gente reduzisse isso 75%, o que sobrar plantar comida para seres humanos, a gente alimentava todo mundo do mundo. Então, assim, para a gente manter uma vaca, por exemplo, uma vaca leiteira que chega a beber 120, 140 litros de água no dia, ela bebe isso. Ela bebe. Entendeu? Ela come só de ração seca, 20, 30 quilos, e põe aí as pastagens. Então, nós temos muito espaço para a gente produzir verduras, legumes, vegetais. No mesmo hectare, no mesmo espaço, que uma pessoa tira ali, limpa, cerca de 250 quilos de carne de um boi, a gente conseguiria colher mais de 10 mil quilos de vegetais. Então, aí entra a agroecologia, como você falou, Vini, do desgaste do solo, a rotatividade das plantas, a rotatividade da colheita. A gente não fica só nessa monocultura, soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja. 79% da soja ela é moída e virada ração. E aí tem um estudo do Beef Portal, um negócio assim, portal do Beef, que fala, olha, vocês estão reclamando aí, mas o estudo mostra que a maioria das plantas que é cultivadas, que a gente dá pro gado, não serviriam para os humanos comer.
Eu não quero comer o que o gado comeu, eu quero usar a terra que ele está usando. Eu quero destinar a terra para plantar algo que eu possa comer, né? Então, sim, a gente existiria essa possibilidade da gente ter as terras e mais. Imagine esse 75% que sobra, que foi cortado. Imagine se a gente voltasse a devolver ali à natureza os espaços naturais, né? Como que a gente podia revitalizar os ambientes naturais com essa posição, né? Com essa postura. E se você quiser saber o que o gado come, pergunta pro seu amigo bolsonarista. Isso você nem precisa perguntar, é só você falar seu bolso, ele já vai responder rápido. O que você comeu hoje no café da manhã? E ó, a carne, ela gera um impacto ambiental 35 vezes maior do que o vegetal. Ela consome muita água, muita água. Esse vídeo que eu acabei de publicar agora, ele refutando uma moça que defende o agronegócio, que fala que a água é da chuva. Então, já que essa água vinha da chuva, é a mesma coisa que você usar água de colher água na sua casa para usar, a gente usa para dar para o gado. O questionamento da água que você não é a água em si, mas é onde ela está sendo usada. Não é de onde ela vem, é da onde ela está sendo usada. Então, sim, Vini, a gente teria um espaço legal de plantação que daria para alimentar humano e não bicho, porque hoje a gente planta para alimentar bicho e não gente, e ainda sobraria, entre aspas, um espaço para a gente revitalizar as áreas naturais. Digamos que o mundo se torne vegano. O que a gente faz com todos esses bichos agora? E eu acho que nós vamos ter uma vaca em cada casa. Virou a Índia, né? Virou a Índia. Cara, essa é uma problemática que muita gente pergunta. Fala, cara, tá bom, legal, vamos fazer isso aí. E aí? O que a gente vai fazer com a vaca, porco? Né? No Brasil a gente tem mais boi do que gente. Mais boi do que gente. Mesmo assim tem gente passando fome. Olha, que dado esquisito, né? Mas, enfim, voltando errado. Não é? Então, vamos lá. Nós, voltando para a Ilha Deserta, o exemplo da Ilha Deserta, nós não podemos pautar a realidade numa suposição. A gente sabe que o mundo não vai virar vegano do dia para a noite. O que vai estar acontecendo, o que a gente quer que aconteça, o que vai acontecer é, conforme a demanda cai, a criação dos animais também cai. Então é uma coisa que é uma coisa conjunta. Conforme a demanda de consumo cai, a criação para esses animais também cai, porque o cara não vai continuar criando se ninguém está comprando. Então vai chegar um momento que nós não vamos ter 800 quatrilhões, vrilhões de vacas soltas pela rua, né? Porque não, infelizmente ou felizmente, aí é de cada um, não vamos ter esse momento que acordei hoje, caralho, o mundo é vegano. Porra, tem uma vaca na minha cozinha agora. Não. Tá cagando tudo no meu carpete. E eu fico imaginando se chegou o momento que, por exemplo, o governo impõe isso, igual teve muitas vezes a lei seca, a gente vai ter contrabando de picanha, né? A gente vai ter traficante de bacon. Então, a situação... na verdade, assim, o que a gente precisa, eu acredito que o pensamento é igual todos os males da sociedade, a gente já tem falado, machismo, o racismo, é tudo estrutural, né? Faz parte de uma estrutura que nos obriga a... Que faz a gente repetir dia a dia o consumo e a prática, então é gradativo e é devagar, né? Sim, como o Gui já falou no começo da conversa, a gente nasce assim, né? A gente nasce dentro desse molde, né? E essa questão da imposição, como fala, eu fico muito triste, né? Imagina um governo precisar impor alguma coisa. Não, vamos pela parte da conscientização, né? Vamos conscientizar que, olha, gente, nós temos aí uma grande problemática. Cerca de 123 bilhões de subsídios a cadeia da carne recebeu no ano de 2008 a 2017. Será que se a gente tirasse esses subsídios, que esses grandes, vamos lá, não vamos confundir pequeno agricultor com grandes latifundiários e grandes pecuaristas. Não podemos colocar as pessoas nas mesmas casinhas. Tá? Mas vamos lá, imagina se a gente tirasse os subsídios desses grandes, que a carne chega aqui na Irlanda, quebra o pessoal aqui de carne do país, porque chega num preço que nem o pessoal que faz aqui consegue competir. E se a gente somasse o impacto ambiental dessa carne, será que ela ficaria viável para a gente continuar? Ou ela mais uma ferramenta de engrandecer as fortunas desse pessoal? Nós temos aí 5 grandes fazendas que, nossa, tem quase 30, 40% do PIB brasileiro de venda de carne.
monopólio dentro desse grupo, né, de produção de proteína animal? Será realmente, se a gente colocasse o custo ambiental, tirar o subsídio, será que seria tão lucrativo assim a gente ficar desmatando e tacando fogo no Pantanal para vender carne? Raciocínio que eu nunca tinha pensado, né? Eu vou lá, eu vou cobrar R$35 do quilo da picanha, mais 25 do desgaste ambiental. Eu sou. Por causa que assim, a gente não enxerga o preço, né? A gente chega no açougue e tá ali, tá embutido. E a gente não questiona, amanhã subiu, por que subiu? Mas a gente não questiona assim, tá bom, eu tô comprando essa vaca aqui da Friboi, mas eles estão pagando o preço também pelo uso da terra, eles estão fazendo o serviço ambiental por trás, né? Se isso fosse repassado de fato, entra naquele paradigma, né? Se eu vou deixar parado no açougue, não vou comprar, não vou alimentar a indústria. E também se torna assim meio que é controverso, né? É esquisito, porque assim, quando a gente vai comprar carne, por mais que o preço esteja alto, pro pequeno produtor, ele toma no fiote, porque ele não tem o subsídio que os grandes possuem. Aí no Brasil, não só no Brasil, em outros países, mas quanto mais rico, menos imposto você paga, né? Então, o que acontece? Você chega lá, pô, tá R$35 o quilo, vou chutar que eu não sei. Tá caro? Na verdade, assim, poderia estar muito mais caro, porque o preço não está embutido. O preço da pegada ambiental não está embutido. Essas empresas, elas receberam incentivo fiscal do seu imposto. Então, o seu imposto de renda está dando subsídio para que essas empresas tenham esses lucros absurdos, destruam o meio ambiente e continuem assim lucrando e mantendo o preço lá na casa do cacete. Onde fica muito mais válido para os caras exportar e ganhar em dólar do que alimentar o mercado interno. Então, se a gente colocar... Eu posso estar muito enganado aqui, que de cabeça vai ser complexo, mas se eu não me engano, eu fiz um conteúdo sobre isso uns anos atrás, se colocássemos todos os preços, todos os impactos num Big Mac, o Big Mac ele custaria em torno de $44. Tem dia que você paga acho que $2, um negócio assim. Então assim, caramba, se você colocasse todos os impactos, todos os custos ambientais que foram ali para produzir, passava de 40 pau o Big Mac. Essa é uma coisa que eu acho que pouca gente parou para pensar, né? O quanto que o custo da carne que a gente consome todos os dias, o custo que tem para o planeta, né? Porque é no mundo inteiro, é verdade. É uma coisa legal da gente parar para pensar, realmente. E nem é uma questão que a gente não para pensar, mas é que a gente nunca foi... de novo, a gente é conduzido a não parar para pensar. Exatamente, A gente é conduzido a não parar para pensar. Matheus, acontece aqui, principalmente da galera que faz dieta, mas não importa de onde vem. Tem muita gente que adota o sem carne na segunda, como se fosse um movimento. Chega a ser hipócrita esse movimento ou você acha que é válido? A segunda sem carne, ela é um movimento da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, né? Eu tenho uma relação, conheço o Ricardo, trabalhei com ele no Netflix, somos próximos amigos, conversamos, porém isso ele já sabe, eu falo isso sempre para ele, eu não adoto o discurso da segunda sem carne. Por que eu não adoto o segundo sem carne? Quando eu vou falar para você, que você, olha, repensa seus hábitos aí e tal, eu quero incentivar você esse caminho onde o final é o veganismo, né? Onde o final é você se abster dessa exploração animal. A segunda sem carne, ao meu ver, ela prolongar essa transição. Eu conheço a ideia, eu conheço pessoas que estão há 10 anos nessa segunda sem carne. Entendeu? Só a segunda sem carne, mas e terça e quarta? Não, mas é um dia para começar. Não, eu não uso essa narrativa porque eu sei, quando eu falar para alguém, né, quando eu convencer é uma palavra muito forte, mas quando eu conversar com alguém, eu sei que a pessoa ela vai naturalmente reduzir o seu consumo até para... Eu criei algo que eu falo assim, que eu chamo de teoria da torneira. Quando eu vou fechar uma torneira que está vazando, por mais rápido que eu feche essa torneira, ela vai diminuir o fluxo antes de... Eu não preciso, olha, vou lá, fecho um pouquinho a torneira, amanhã eu tenho que lembrar a pessoa, falou, fecha mais um pouquinho. Mas você já falou que se eu fizesse, se eu fechasse esse pouquinho já estava bom? Porque hoje a gente vê atores, atrizes, a gente vê muitas pessoas, né, pagando aí de, caramba, eu já não como nada na segunda. Aí chega no final de semana, destrói. Chega na terça-feira, come o dobro. Então, assim, por mais que eu tenha proximidade com o pessoal da SBB, tenho sim, né? Proximidade na questão de somos amigos, conversamos. Eu não adoto o discurso da segunda sem carne.
Porque, para mim, quando eu falo com uma pessoa, quando eu falo sobre essa questão do alimento, dos animais, que entre aspas, esse ideal aí, eu sei que ela vai reduzir até parar. Eu não preciso ficar lembrando ela que... Eu não preciso incentivar ela a reduzir. Eu vou incentivar ela a parar. Porque ela vai reduzindo conforme ela tem e consegue reduzir dentro da própria realidade dela. Mas sempre que ela me vê, o meu incentivo e a minha ajuda vai ser, olha, pare. Lógico que eu não vou chegar para ela e falar, pare aí, caralho. Não. Existem formas de abordagem. Mas eu sempre vou trazer esse raciocínio. Pare. E não reduz. Porque senão a pessoa fica confortável. Chega uma hora que a pessoa fala... Eu volto a falar, eu conheci uma pessoa num evento vegano que fala, não, faz 10 anos que eu tô nessa transição. Caramba, 10 anos, mano? Então você não é nada. Então, 10 anos. Tem dia também que eu não como porque tá caro, daí eu também tô nessa transição. Boa, vou usar esse raciocínio. É exatamente isso. Às terças eu não faço compra, então eu como arroz com ovo. Porque você é vegetariano? Não. Por isso que eu não adoto esse discurso. Porque eu acredito que você não tira a pessoa da zona de conforto. Para fazer mudanças, você tem que sair da zona de conforto. Isso é muito importante. Ô, Matheus, vou fazer uma pergunta que, sei lá, pode ser meio, sei lá, delicada. Tem gente que tem uma... A gente já falou sobre abordagem aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Que tem uma abordagem mais agressiva, né? Vegetarianos ou veganos. Que tem uma abordagem mais agressiva com pessoas que ainda consomem carne e tudo mais. Você acha que, de alguma forma... a pessoa, que nem você veio aqui conversar com a gente, você falou um monte de coisa, cara, que a gente nunca nem pensou, essa questão do custo embutido na carne, e você é uma pessoa que é muito embasada em relação a isso, então você consegue despertar na consciência da pessoa, e a pessoa refletir isso de uma forma muito mais sadia. Porém, tem gente que, eu não sei se não tem os dados, se não tem esse conhecimento, ou se simplesmente é mais agressivo mesmo, né, nessa abordagem, que simplesmente julga, né, a pessoa e quer meio que, vamos dizer assim, impor isso à pessoa. Você acha que isso acaba enfraquecendo o discurso de pessoas e da parte vegana, tipo você, que, igual você falou, fecha uma torneira, né, você faz um trabalho, porque realmente não é... a gente não vai estralar e acordar vegano, todo mundo. Então é um trabalho que você tem que criar a consciência na pessoa. Você acha que isso acaba, de alguma forma, enfraquecendo? Essa questão da abordagem é algo que nos últimos anos, eu falo anos porque desde quando eu saí do Brasil, é algo que realmente eu tenho me aprofundado bastante. Feito algumas oficinas com grupos diferentes dessa questão da abordagem. E, assim, fundamental para da plantinha que você está querendo plantar. Imagina, você não quer, em 5 minutos de conversa com uma pessoa, você não vai, dificilmente você vai convencer ela, mas você tem que plantar algo ali dentro dela, colocar algo ali dentro do coraçãozinho dela para que ela na casa floresça. Então, assim, eu acredito que não exista uma abordagem errada, uma abordagem certa, mas sim uma abordagem mais eficiente para aquele momento. E quando eu falo para aquele momento, é muito complicado, porque as pessoas acabam abordando todos os seus amigos, todos os conhecidos, todo mundo da mesma forma. Eu tenho um perfil, você tem um perfil, Vinícius tem outro perfil. O que eu falar para o Vinícius não vai servir para o Guilherme, o que eu falar para o Guilherme não vai servir para a Ana, não vai servir para mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado de como eu vou abordar. É lógico que há situações e situações. Por exemplo, existem situações que você precisa ser mais, não agressivo, mas você precisa impor um pouco mais, você precisa, né, se impor, porque senão a narrativa cresce, e você não consegue mais alcançar o diálogo. Porém, ser agressivo, não levar em consideração o que a pessoa traz num debate, com certeza vai fazer esse diálogo ser muito menos eficaz. Um exemplo que eu posso dar nisso foi uma vez que eu estava aqui nas ruas, né, antes dessa maluquice de pandemia, e um cara passou, olhou, ele falou alguma coisa, e eu fui falar com ele, falei, cara, tudo bem? Vi que você parou, olhou ali o vídeo nosso e tal. Ele falou, mas você não vai nem querer conversar comigo. Eu falei, não? Por quê? Porque eu sou caçador. Às vezes eu falo, porra, você é caçador, cara, sofrimento, animal morre, você é sádico, você gosta de ver o bicho sofrer. Não. O que eu falei pra ele? Eu falei, caramba, é verdade, meu pai também era. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Então eu criei já um vínculo com o cara, tá vendo? Nós não somos tão diferentes. Meu pai também era. Ele falou, eu falei, meu pai caçava com 22.
Ah, porra, você conhece arma? Eu falei, meu pai caçava, né, 22, uns anos atrás e tal. Eu falei, nossa, mas hoje ele caça? Eu falei, não, hoje ele não caça mais, né, e hoje a gente precisa mais caçar, né, cara? Poxa, você vai no supermercado, aí tá tudo tão mais fácil. E foi aí que eu comecei a desconstruir o cara. Agora você já imagina se eu chegasse pra ele e falasse, você é caçador? Assassino, maluco, não ia rolar. Porém, se eu tô no meio de uma ação, coibir a caça que está acontecendo lá, você acha que se chegar pro cara que tá dando tiro no bicho e falar, olá, querido, posso falar um pouquinho com você, tocar no seu coração? Também não vai ser efetivo. Então, acho que existem situações e situações. As pessoas que se dispõem a falar sobre o veganismo, sobre os animais, que a gente escolhe, ninguém obriga a gente a fazer nada. Nós temos que ter consciência, que nós temos que ter, né, consciência e responsabilidade de saber abordar as pessoas de uma maneira que vai tornar ali o debate, o diálogo, não só eficiente, mas que possa construir junto com ela, ou seja, deixa ela falar para você o que ela tem, junto com ela, para vocês construírem uma narrativa, para quando ela for para casa dela, ela falar, caramba, aquilo que o cara falou faz sentido, eu vou dar uma aprofundada a mais. Até porque, igual a gente tá cansado de ver, todo o extremo cansa, né? Quando você tem o extremismo da situação, do movimento, o peixe é vendido errado, né? Olha eu vendendo peixe aqui. Mas é vendido errado a ideia, né? Vamos citar o exemplo, né? A pessoa que briga, que aponta o dedo, que xinga, eu acho que se torna ineficaz, igual o Guilherme falou, né? Eu acredito que existe uma diferença entre o extremismo e a radicalidade, né? Existe sim essa diferença. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa diferença, porque é aquilo que eu sempre vou pela situação. Vai ter situação que nós vamos precisar, sim, falar um pouco mais alto, quanto vai ter a situação que a gente vai poder falar um pouco mais baixo. Então, mas o que a gente tem que entender é que o movimento, ele é radical. Por quê? Porque ele é radical contra a opressão, radicalmente contra a violência. Então, quando a gente imputa, o que acontece muito aí no Brasil, principalmente com essa questão política, querem imputar radical como necessariamente algo negativo. E não é. Por exemplo, eu sou radicalmente contra o estupro. Então, ser radical contra o estupro é algo ruim? Não. Eu sou radicalmente contra o abuso infantil. Então, não necessariamente ser radical é algo ruim. Essa questão do extremismo e radicalidade, ou radicalismo, eles têm sim essa mesma conotação. É por isso que os extremistas do Estado Islâmico, porque esses caras eles têm uma ideia e eles não mudam independente do que você apresenta. Enquanto o radical defende sim a ruptura total de um sistema, dependendo do que você apresenta para ele, ele pode sim rever essa posição. Mas sim, o movimento ele é radical. E a abordagem, ao meu ver, é o que manda. Vai existir situações que nós precisamos, sim, ser mais. A gente precisa tomar um pouco mais de frente, vai ter situações que a gente vai precisar ser mais brando. Então, por isso que é muito importante você, quando você está conversando com alguém, entender o perfil da pessoa. Se aquela pessoa que fala mais alto já tem essa propensão de falar mais alto, se a pessoa que se apega na religião, se a pessoa que se apega no churrasco, no paladar. Então, você não pode abordar diferentes perfis da mesma forma. Então, a situação, ao meu ver, pela minha experiência que eu vivo, a situação vai definir a forma que eu vou abordar as pessoas. E a gente tem que entender que vai ter gente que a gente não vai alcançar e pronto. Você só vai brigar, você vai se matar com a pessoa. Não, tem gente que você não vai alcançar. Então você tem que reconhecer e falar, não consigo alcançar, deixa eu dar um passinho para trás para não criar aí um ambiente cagado para uma próxima oportunidade que ele ouve falar de veganismo ou falar, não, mano, eu conversei com um cara assim que não quero mais nem ouvir falar disso aí, entendeu? Exatamente, é extremamente importante mesmo. O SBN está de portas abertas para você. A gente quer fazer mais programas, igual eu já te falei, sobre Covid. Até mesmo a gente vai um dia bate um papo como que é viver na Irlanda. A gente não falou, mas o Matheus falou bastante como ele mora na Irlanda, tá? Nem por causa disso ele deixa de ser brasileiro, né, Matheus? Obrigado, meu irmão. A gente às vezes tem que lembrar a galera que fala, você mora fora, fácil falar.
Então a gente deixa as portas abertas para você de verdade mesmo. O bate-papo, a ideia nossa é essa, é informar. Também não é se estender demais o programa, porque senão o pessoal já para de ouvir também. 2 horas de programa e ninguém vai ouvir. Mas volta sempre que você quiser. A gente está de portas abertas. Foi um prazer realmente fazer esse programa. Já plantou uma semente na cabeça de nós dois e quem sabe de todos os ouvintes que nós vamos alcançar. Manda pra Xuxa, tá? Já que você é amigo dela. Essa é a intenção, plantar sementinhas e escolher. Eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês dois pelo convite, pela oportunidade de a gente ter um ambiente saudável de discussão. Eu acho isso muito importante, é uma ideia extremamente fantástica. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de conversar. E, poxa, convidando, eu com certeza vou aparecer por aqui, viu, gente? Obrigado mesmo. A gente vai convidar mesmo, com certeza. 2021 vai ser um ano bem longo, então teremos você de volta aqui sim. A você, nossos ouvintes, vamos deixar nos recados básicos, tá? A gente tá toda semana lançando episódios com notícias, né? Nossos pitacos, tem episódio novo sobre Angra, tem episódio novo com o Leco do Lot Loren, do Sgt. Folker. Matheus, por favor, deixe suas redes sociais pra galera te seguir também. A gente vai colocar na descrição do episódio, mas faça seu jabá. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essas questões, eu tenho lá meu perfil pessoal, @MatheusCroco, e também tenho o YouTube e o perfil no Instagram, @Não Seja Indiferente. Então eu finalizo a minha participação aqui com esse singelo pedido. Não seja indiferente às informações que te chegam, tá bom? Obrigado, Vini, obrigado, Gui, de novo. Foi um prazer. Eu vou deixar uma incógnita, então, pro próximo episódio, o porquê do apelido Matheus Croco. Tá? Ele só vai responder no segundo episódio, que ele voltar. Lembrando... Ou seja, tá forçado numa próxima participação. Pronto, não vai ter como recusar. Se você quiser fazer jus ao nome, você vai ter que explicar no próximo episódio. A todos que estão nos ouvindo, lembrando, não acabou a pandemia, não é pra você ir pras festas ainda, a pandemia continua, tá? Eu sei que já tá de saco cheio, eu não aguento mais, mas não acabou. Não é porque o Dória falou que pode sair pra balada, que você deve sair pra balada. E use máscara, use álcool em gel, a pandemia continua, estamos começando a segunda onda, porque eu acho hipócrita, porque a gente nem terminou a primeira ainda, né? Já estão dando spoiler da segunda temporada. Então continuem, o Brasil está chegando a quase 170 mil mortos, não é brincadeira, as eleições acabaram e agora os números voltam a subir. Permaneçam em casa, fiquem em casa e Gui, um grande abraço. Grande abraço, Matheus, valeu, bom trocar uma ideia com você novamente e agora a gente vai se falar mais ainda. Gente, muito obrigado e tchau!